Ganância é o desejo incansável por mais, independente do que precisa ser feito para alcançar este mais. Tem toda uma construção de aprendizado, de experiências, de estímulos, de vivências, de traços de personalidade que vão estar envolvendo esses aspectos na construção de como que nós funcionamos e como nós lidamos com a vida. Eu não economizo na entrega. Por quê? Porque eu não tenho ganância nisso aqui, mas eu tenho um interesse próprio. Se o meu interesse próprio é maior do que a minha realidade, para que eu consiga chegar lá, eu tenho que perceber que eu vou ter que mudar a minha realidade. E aí eu tenho que ponderar o quanto de esforço eu estou disposto a empregar para mudar a minha realidade. Então, se você percebe que você tem isso, tenta olhar um pouquinho para dentro. O fato de você buscar ganhar mais dinheiro, ter mais qualidade de vida, buscar entender como que está a sua situação, o que precisa melhorar e realmente buscar ganhar mais no final das contas, porque você provavelmente, se está aqui no podcast, já aprendeu que sim, mais dinheiro pode tornar a tua vida mais confortável, com mais qualidade, com mais segurança, com mais liberdade. O fato de você querer mais dinheiro e o fato de você buscar esta qualidade de vida, esta liberdade, essa segurança, não vai fazer com que você se torne uma pessoa gananciosa. E esse é o tópico do episódio de hoje. Por que que eu decidi fazer esse episódio? Porque eu percebo que muitas pessoas ainda tem um tabu relacionado ao dinheiro, sabe? Aquela coisa do tipo, nossa, mas se eu começar a pensar sobre dinheiro, a começar a pensar sobre ganhar mais, a me desenvolver, a querer uma qualidade de vida melhor, eu não estou sobrevalorizando a importância do dinheiro na minha vida e isso não estaria fazendo com que eu me tornasse uma pessoa gananciosa? E não tem nada a ver o fato de você querer buscar mais dinheiro e mais qualidade de vida com o fato de ser ganancioso. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio número 102 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Campar, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas, um novo episódio trazendo o que há de mais novo aí na ciência ou o que nem é tão novo assim, às vezes, né? Um artigo seminal importante, mas que tem implicação na nossa vida e que, tendo implicação na nossa vida, eu tento trazer aqui de uma forma simples e aplicável para que a gente possa se beneficiar do que se tem na ciência e sair das fronteiras das universidades. Então esse é sempre o meu objetivo, que a gente consiga entender nosso comportamento, melhorar a tomada de decisão e melhorar nossa qualidade de vida. Se você já está aqui há muito tempo, o meu muito obrigada, fico muito feliz de ver que os conteúdos que eu disponibilizo aqui estão contribuindo. Se você está chegando, seja bem-vindo. E se você está me escutando, seja antigo ou novo, compartilhe com mais pessoas para que a gente também faça com que esse conteúdo chegue lá. Enfim, sem mais delongas, quais são os tópicos que nós vamos ver hoje? Nós vamos entender primeiro o que é ganância, tanto o conceito quanto antecedentes e consequentes. O que eu quero dizer com antecedentes e consequentes? O que faz uma pessoa se tornar gananciosa e quais são as consequências da ganância. Depois a gente vai para o aspecto de, ok, eu já entendi que talvez ganância não seja o caminho, que isso realmente pode trazer prejuízos, mas o que seria benéfico do ponto de vista de busca de mais dinheiro, né? E aí nós vamos falar sobre interesses próprios e interesse dos outros. Então tem um estudo bem interessante que faz essa diferenciação entre ganância, interesse próprio e interesse dos outros. E esse interesse próprio nós poderíamos até usar um sinônimo como ambição. E aí a gente vai buscar entender isso para que no final nós possamos olhar e dizer assim, entendi todos esses conceitos, agora como que eu torno isso factível na minha vida? Como tornar, né, um equilíbrio entre a busca de mais recursos e não extrapolar e sair do interesse próprio e ir para a ganância. E o que é esse interesse próprio? Então, lições para a vida a partir destes conceitos. Esse é o nosso objetivo aqui. Espero que no final desse episódio você desmistifique se ainda existir algum tipo de preconceito, algum tipo de sentimento negativo, se talvez você fez lá o teste, né, de crenças financeiras,
tem aqui na descrição também o teste de crenças, e você identificou que você tem a crença de rejeição ao dinheiro, provavelmente você ainda tenha muito forte esta questão de que, nossa, se eu buscar mais dinheiro eu vou ser ganancioso. E aí eu quero que no final desse episódio você olhe e diga assim, não, eu posso ficar tranquilo e buscar mais dinheiro. E aqueles que já têm isso de uma forma muito mais clara, muito mais confortável dentro de si, que já entenderam a diferença dessas coisas, também podem se beneficiar desse episódio, porque esse episódio vai te dar argumentos para que você também possa conversar com outras pessoas e, além disso, para que você entenda o contexto como um todo, né? E possa tirar um melhor proveito para que você consiga direcionar ainda mais a sua tomada de decisão para uma vida realmente melhor. Visando os seus interesses próprios, mas que os seus interesses próprios também sejam benéficos para as outras pessoas, no sentido de ter um ganha-ganha. Então, espero que para quem já tem uma boa relação com o dinheiro e não tem essa conotação negativa, também possa tirar proveito desse episódio nesse sentido. Enfim, vamos entender o que é ganância, né? O que é o conceito de ganância. E é interessante nós pensarmos sobre o que é o conceito de ganância, porque esses temas, eles já vêm sendo discutidos há muitos anos. O próprio Adam Smith, lá dentro da Teoria dos Sentimentos Morais, que foi publicado em 1776, já trazia algumas discussões inerentes à ganância e ambição e a diferenciação desses termos e o que seria positivo e o que seria negativo. Então, a grosso modo, trazendo desde as discussões de Adam Smith até os estudos que nós temos hoje, o que é ganância? Ganância é o desejo incansável por mais, independente do que precisa ser feito para alcançar este mais. Então, uma das características principais do ganancioso é esta insatisfação constante. Ele nunca está satisfeito. Ele nunca acha que é o suficiente, né? Ele tem um desejo constante por mais, e esse mais não é só dinheiro, esse mais também, em boa parte das vezes, envolve poder, envolve status, envolve todos esses aspectos que por vezes são mais subjetivos, mas que estão envoltos dentro do conceito de ganância e que fazem com que essa pessoa ela esteja constantemente na busca por mais, só que esta busca por mais, ela, por ser um tanto quanto irracional, e eles discutem isso nos artigos, a ganância ela é irracional, ou de racionalidade limitada, seria melhor dizendo, né? Por quê? Porque não é racional você buscar mais a preço de qualquer custo. O ganancioso, ele tem esse desejo incansável pela busca por mais, sem levar em consideração as consequências dos seus atos. Sabe aquela frase que os fins justificam os meios? É isso, o ganancioso, os fins justificam os meios. Qual é o fim? Eu ter mais. Qual o meio? Não me interessa. Eu vou fazer independente do que vai acarretar. E o meu interesse, no sentido de buscar este a mais, ele sobrepõe as consequências disso. Então é óbvio que existe uma conotação negativa em relação à ganância. E tem que existir. Porque ganância não é algo racional, não é algo que vai realmente contribuir. Pelo contrário, é um desejo incansável e irracional que passa por cima do que tiver que passar para chegar nos seus objetivos. Ele é muito guiado por essa busca constante de atingir alguma coisa. Só que quando ele atinge esta alguma coisa, ele ainda assim está insatisfeito. E aí ele constrói uma outra perspectiva que ele quer atingir. E aí ele nunca para, nunca para, nunca para. Logo mais a gente vai entender essas repercussões psicológicas que esse ímpeto de ganância possui, né? Só que antes é interessante a gente observar o cérebro do ganancioso. Foi feito um estudo, amostra pequena, porque sempre quando a gente envolve ressonância magnética,
o custo da execução de uma pesquisa dessa é muito grande, além da logística para operacionalização. Pensa que eu preciso colocar uma pessoa dentro de uma máquina, né, de ressonância magnética. Nós não temos dando sopa aí milhares e milhares de máquinas de ressonância magnética, então eu vou fazer 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e aí eu vou ter que ir rodando isso até que eu consiga uma amostra que seja mínima, né, necessária. Mas então o custo de fazer ainda pesquisas de neuroeconomia é muito alto. E neurociência como um todo, né? Por isso que as amostras desses estudos elas são menores, o que por vezes levam a alguns questionamentos da validade delas. Mas embora nós não tenhamos uma vasta pesquisa relacionada a isso, com uma amostra gigantesca, essa amostra mesmo, deixa eu ver, são 62 pessoas. Elas subdividem, né, essa amostra de 62 pessoas, e aí eles aplicam um questionário e subdividem entre os gananciosos e os não gananciosos para entender o que, em uma tarefa de desconto temporal, que é aquela tarefa de que você precisa decidir se você quer uma recompensa hoje ou se você quer adiar essa recompensa, por quanto tempo, né? E quanto tu abriria a mão de uma recompensa imediata em prol de uma recompensa futura. E aí eles fazem essa questão da escolha intertemporal, sempre partindo do pressuposto de que nós temos uma tendência a sobrevalorizar os ganhos no presente em detrimento dos ganhos no futuro. E aí supõe-se que os gananciosos eles teriam esse viés do presente ainda mais forte, essa questão de eu quero para hoje, eu quero para hoje, eu quero para hoje, mais forte do que aquelas pessoas que não são gananciosas. E aí eles fizeram esse testezinho de escolha intertemporal e durante o processo com a pessoa dentro da máquina de ressonância magnética funcional para entender o que estava acontecendo no cérebro daquela pessoa no processo de tomada de decisão. E olha que interessante, eles analisaram tanto o volume do cérebro, principalmente a área cinzenta do cérebro, e também funcional, né? Então, uma coisa é a estrutura morfológica, então a estrutura, por exemplo, massa cinzenta, tamanho das áreas, e o funcional. O que é o funcional? É a ativação ou desativação de algumas áreas do cérebro. E isso eles vão sempre fazendo a avaliação, principalmente tem um vasto aspecto metodológico por trás, né? Mas eles conseguem observar como que está ali a variação da oxigenação e do volume ali que vai acontecendo para que a gente consiga identificar se uma área está mais ativa ou menos ativa. Isso falando, obviamente, de uma forma extremamente simplificada. Então, eles avaliaram tanto essa questão de morfológica quanto a questão funcional, que é dessa parte de ativar ou não ativar. E olha que interessante. Do ponto de vista morfológico, eles perceberam que o volume do córtex pré-frontal ventromedial e do córtex pré-frontal lateral, né, eles eram menores nos gananciosos. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, a gente pega o córtex pré-frontal ventromedial, ele está ligado diretamente com o sistema de recompensas e ele está diretamente ligado com o sistema límbico, o sistema emocional, digamos assim. Nós podemos pressupor que o nosso córtex pré-frontal ventromedial ele é a ponte entre o racional e o emocional dentro do cérebro. E se nós temos um menor volume desta área para os gananciosos, será que a gente pode pressupor que os gananciosos eles são menos emotivos, menos sensíveis a acontecimentos que levariam a uma sensibilidade dessa pessoa, né? Por isso que eles fazem o que fazem sem levar em consideração as consequências disso? É só uma suposição, né? Eles não colocam isso no artigo, a discussão deles no artigo é bem pragmática, digamos assim. Qual é a função da área, né? E o que está acontecendo com aquela área. Mas eu sempre pego e fico refletindo sobre esses aspectos. E do ponto de vista de ativação, o que eles perceberam é que os gananciosos eles têm uma menor ativação do córtex pré-frontal dorsolateral na hora de tomar a decisão. O que faz com que a gente entenda que ele tem uma maior dificuldade
de projeção, de análise de cenários, de planejamento, de ponderações, que por isso que o ganancioso ele vai ter uma dificuldade muito grande de adiar recompensas. Então parece até meio dúbio, né? Por um lado, morfologicamente, ele tem um sistema, entre aspas, emocional menor, e por outro lado, ele tem uma racionalidade do ponto de vista funcional que também não é lá essas coisas. Então isso vai nos caracterizando que há sim uma diferença entre como o cérebro da pessoa gananciosa funciona e como o cérebro de uma pessoa normal, entre aspas, né, funciona. E isso é interessante porque faz com que a gente não só olhe para essa pessoa e diga assim, essa pessoa é doida fora da casinha, é uma gananciosa e pronto, né? Mas o que será, e aí esse que é o ponto, o que será que aconteceu na vida desta pessoa para que ela apresentasse estas alterações no cérebro e apresentasse essa crença e esse comportamento? É isso que nós temos que perceber, que nós não somos o que nós somos simplesmente porque caiu um plim-plim na nossa cabeça e agora, a partir de agora tu vai ser dessa forma. Tem toda uma construção de aprendizado, de experiências, de estímulos, de vivências, de traços de personalidade que vão estar envolvendo esses aspectos na construção de como que nós funcionamos e como nós lidamos com a vida. Então, se você está se identificando com esse traço, por exemplo, de ganancioso, né? E aí depois eu vou trazer algumas aplicações práticas para que você consiga ter esse maior discernimento. Você tem que parar e olhar para a sua vida e pensar o que fez com que eu me construísse uma pessoa desta forma? O que fez com que eu me tornasse menos insensível aos acontecimentos das consequências dos meus atos e focasse simplesmente no resultado daquilo que eu estivesse fazendo, independente dos meios que eu tivesse que usar? E o que isso tem ferido em relação à minha vida e na vida dos outros? E aí a gente entra num outro estudo que quis avaliar traço de personalidade mesmo com ganância, sabe? Porque quando nós pegamos o Big Five, que é o nosso teste, né, mais validado cientificamente do ponto de vista de análise de traço de personalidade, nós não temos lá, não sei se você está escutando, tem um passarinho cantando aqui na janela, coisa mais bonitinha. Aqui no escritório tem mata aqui do lado, né? Eu acho a coisa mais bonitinha. Acho que você não escuta, mas eu escuto e acho um amor. Voltando. No Big Five, então, não tem, né, uma caracterização do que seria uma pessoa gananciosa. O que eles conseguem já evidenciar é que a pessoa gananciosa ela vai ter baixa afabilidade, sociabilidade, ou seja, ela vai ter uma baixa predisposição a se preocupar com o outro, no sentido de que suas ações vão gerar consequências aos outros, pensar como ajudar os outros, e ela vai ter também baixo nível de conscienciosidade. Olha que interessante. Por que baixo nível de conscienciosidade? A conscienciosidade ela está muito ligada com esse aspecto de disciplina, organização, metas. Então, num primeiro momento, a gente pensa, bom, ganancioso é movido a resultados, então ele vai ser consciencioso, porque ele vai ser teimoso, né? Ele não vai parar de fazer aquilo enquanto aquilo não der o resultado que ele espera. Só que tem um outro ponto de uma característica muito forte do consciencioso, que é ser correto, ser uma pessoa confiável. E o ganancioso não é. Então, também há evidências de que o ganancioso ele vai ter um menor nível de conscienciosidade. E aí, voltando a esse estudo, né, de traços de personalidade, o que eles conseguem evidenciar? Eles fizeram um teste longitudinal, então eles pegaram jovens e acompanharam esses jovens por 3 anos e fizeram coleta de dados com esses jovens, tanto de traço de personalidade quanto do traço de ganância, que tem uma escala que é utilizada para avaliar a ganância, que tem perguntas do tipo assim, eu sempre quero mais, eu não me contento com o que está apresentado. Então são 7 questões que avaliam a tua predisposição a ser ganancioso ou não.
E aí eles usam isso e fazem essas aplicações durante 3 anos para que eles consigam entender se há uma variação, né, na construção da ganância entre esses jovens. E o que eles conseguem perceber em termos de traços vinculados à ganância? Que aqueles que são gananciosos e que vão evoluindo para um maior nível de ganância, eles tendem a se envolver num ambiente empresarial. E aí a gente não sabe o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Se o fato de eu me envolver com o ambiente empresarial me torna ganancioso, ou eu sou ganancioso e aí eu vou buscar um meio de ganhar mais dinheiro, e o meio de ganhar mais dinheiro é empreendendo. E aí eu chamo a atenção para esse ponto, para que a gente seja crítico na análise disso, tá? Quantos de vocês não olham e ficam criticando, seja se você é funcionário, os donos da sua empresa, seja as pessoas que você conhece como empresário ou que você escuta falar, tal empresário isso, tal empresário aquilo e tal. Quantas vezes você não criticou esta pessoa como dizendo assim, olha que absurdo, eu trabalho um monte e ganho nem a metade do que o meu chefe ganha. Ou, olha só, aquele empresário está faturando não sei quanto e tantas pessoas passando fome. Embora, sim, haja no meio empresarial, e o estudo aqui está mostrando isso, né? Muitas pessoas gananciosas, boa parte das pessoas que estão empreendendo, elas possuem o que depois a gente vai entender como ambição ou interesse próprio, mas não são gananciosas. E por que eu acho que é importante a gente olhar isso de um ponto de vista crítico? Porque por vezes tu vai criando um ranço, tu vai criando uma perspectiva que é distorcida, que não é real. Eu vejo muitos e muitos empresários dando a vida para que as suas empresas aconteçam, né? Para que as suas empresas deem certo. E eu até mencionei sobre isso no meu Instagram no dia do empresário, que eu acho que era sábado passado, ou sábado retrasado, alguma coisa assim. Eu nem sei que dia que dia eu estava falando, acho que era no início do mês, que já faz um tempinho. Mas por que eu digo isso, né? Porque eu mencionei lá no meu Instagram o fato de que muitas vezes as críticas aos empresários são completamente implausíveis. Porque para que uma empresa dê certo, e ontem eu estava vendo também um podcast sobre 3 empresários que têm uma linha de franquias de açaí. E vendo a história deles e o quanto eles passaram de dificuldade para construir a empresa deles, enfim, eu percebo, né, quando a gente olha para um empresário que fez o que nós fazemos, o que eu, o Gui, o Matheus, a gente faz aqui na Plano A e o que eu faço dentro da JG Treinamentos, que é a empresa do Mais Que Finanças, né? O que nós fazemos aqui e o que nós nos dedicamos para que isso dê certo é um esforço muito além do que boa parte das pessoas estariam dispostas a empregar. Então a gente tem que olhar para o empresário e não generalizar. Porque ao generalizar, você vai fazer uma avaliação distorcida da realidade. E isso vai fazer com que você crie ranço. E esse ranço não vai contribuir para que você cresça e você se desenvolva. Esse ranço só vai prejudicar você. Porque você vai começar a economizar entregas. Seja como funcionário, seja como uma pessoa que está começando a empreender. Você vai começar a economizar entregas. Você já viu eu aqui economizando entrega? Eu não vou falar, eu não vou dar a referência, eu não vou porque eu vou economizar na entrega. Eu não economizo na entrega. Por quê? Porque eu não tenho ganância nisso aqui. Mas eu tenho um interesse próprio. E aí, logo mais eu já vou explicar sobre isso. Então, a gente tem que fazer essa distinção entre ganância e interesse próprio. Eu diria, eu não posso dar esse dado porque não tenho esse dado, mas eu diria que, 80% dos empresários, eles têm interesse próprio e não ganância. Portanto, não fique julgando, pré-julgando, porque se você fizer isso, você vai estar se prejudicando porque você vai economizar a entrega. Porque você vai dizer assim, eu não vou fazer, porque não é por mim, é por ele, então eu não vou fazer. Entenda,
na sua vida você está fazendo por você. E a consequência positiva de você estar fazendo por você vai gerar um ganha-ganha que vai contribuir para o outro também, seja se você é funcionário para a empresa que você está. Só que é isso que vai fazer você crescer. Se você ficar economizando na entrega com mesquinharia, e isso é mesquinharia, de dizer, eu não vou fazer porque vai beneficiar o outro, porque eu não vou trabalhar mais, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo, quem está se prejudicando é você. Porque você vai se estagnar. Então, a gente tem que fazer essa distinção, porque senão nós vamos criando crenças que vão nos afastando de uma qualidade de vida melhor, vão nos afastando do que vai construir uma boa vida, porque eu estou economizando entrega, porque eu estou julgando que o outro é ruim, quando na verdade o outro está dando a vida para que isso dê certo. Então, sejamos críticos nessas avaliações. Mas, Jéssica, tem um monte de empresário ganancioso e tal. Sim, e aqui o estudo está provando que sim. Que há uma tendência, né, desse meio ter mais pessoas assim. Outra coisa interessante que ele traz é um traço emocional do ganancioso. Ele avalia crenças centrais. E ao avaliar crenças centrais nesse estudo longitudinal, ele percebe que aquelas pessoas que têm crenças negativas, e as crenças elas estão ligadas com não sentir-se amado e sentir-se inseguro, que estas duas crenças centrais de não sentir-se amado e sentir-se inseguro, incapaz, estão relacionados com um aumento da probabilidade do traço de ganância. Qual é a pressuposição que eles trazem em relação a isso? Que a pessoa, já que emocionalmente ela não se sente capaz, ela não se sente amada, ela não se sente... tem a crença central dentro do TCC que chama isso é desamor. Ela não tem isso, então o que ela faz? Ela vai buscar um outro pilar, a ganância, para equilibrar este sentimento negativo que ela tem. Então, é como se o contexto externo pudesse fazer uma regulação emocional do sistema interno. E aí eles mostram que as pessoas que têm esses traços de crenças negativas relacionadas a si mesmo vão buscar regular essas crenças com busca de cada vez mais, independente do que possa acontecer de consequências em relação àquela busca. Porque, na verdade, a preocupação dela não é com os outros, não é com a consequência, é ela minimizar esta sensação de insatisfação, de desamor, de desamparo. Então, olha que interessante, né? Os gananciosos, a partir desta evidência, são aquelas pessoas que têm uma maior probabilidade, na realidade, de serem inseguros, de sentirem-se que não são amados. Então, eu preciso provar para os outros o meu valor. E aí eu me torno ganancioso. Muito interessante. E aí eles mostram que, num geral, a ganância, ela é um traço que ela vai diminuindo. E eu acho que é normal isso, né? Porque a gente vai ganhando maturidade e vai percebendo que aquilo ali não é o caminho. E aí, só que não diminui entre as pessoas, ou diminui menos, entre as pessoas que têm um vínculo já com o meio empresarial ou que elas possuem essas crenças negativas de desamor, desamparo. Então, bem interessante nós olharmos para essa construção psicológica do ganancioso e entender que por trás daquela roupagem de uma pessoa muito gananciosa que quer as coisas independente das circunstâncias, independente do que vai acontecer e sempre está extremamente insatisfeito, na realidade, aquela insatisfação toda externa com a busca por mais muitas vezes está mais relacionado com uma satisfação interna. Então, se você percebe que você tem isso, tenta olhar um pouquinho para dentro e buscar entender o que dentro de mim está faltando, entre aspas, né? Que insatisfações, inseguranças, que perspectivas de falta de amor eu sinto, que me tornam uma pessoa inconsequente com os meus atos, na busca excessiva por mais, passando por cima do que for, sendo que, na realidade, o meu desacordo, na realidade,
o meu descontentamento não é com o externo, é com o interno. Então, parar e refletir sobre essas coisas vão fazer com que a gente vá refletindo, né? Refletindo e analisando os nossos padrões de comportamento e percebendo que, mais uma vez, a mudança ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Bom, partindo disso, vamos entender na prática agora o que essas características gananciosas, então, que estão relacionadas a esses traços de personalidade, a essa questão emocional, a essa busca incessante por mais, quais são as consequências efetivas deste padrão de traço de personalidade, digamos assim, né? Dessa característica pessoal. Há algumas suposições de que, por exemplo, a crise de 2008 tenha sido desencadeada por um comportamento ganancioso. Por quê? A crise de 2008 nos Estados Unidos, ela foi constituída a partir de vendas, muitas vendas de imóveis para pessoas que não tinham condições de pagar. Porque os bancos, eles reduziram o seu nível de análise de crédito. Então, é você chegar no banco, você já estar negativo e você conseguir um empréstimo para comprar a tua casa. E aí os bancos fizeram muito isso. E depois eles vendiam essas dívidas. As securitizadoras compravam essas dívidas, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas só falando a grosso modo, securitizadoras compravam essas dívidas e vendiam essas dívidas como se no Brasil aqui fosse um CRI, CRA. Não vou entrar nos detalhes técnicos disso. Mas aí o que acontecia? Lá na ponta, as pessoas que já não tinham crédito bom, né, que já não tinham um score de crédito positivo, obviamente começaram a não pagar essas dívidas. E aí, essas empresas de securitizadora que vendiam esses títulos para essas outras pessoas que estavam comprando também não tinham mais condições de pagar aquela dívida que ele tinha com a pessoa que tinha investido aquele capital. E aí aquilo começou a se tornar uma bola de neve. Mas a origem inicial é os bancos venderem crédito para as pessoas que não têm condições por busca de maiores ganhos. Então, pressupõe-se que a crise de 2008 foi uma crise da ganância, das pessoas quererem mais, independente das consequências que aquilo pudesse vir a ter. E isso acontece em várias outras áreas, né? Por exemplo, a gente pega o próprio Covid. O quanto não aconteceu de superfaturamento de... Aqui no Brasil teve vários escândalos nesse sentido, mas não foi só no Brasil, Europa, enfim, vários escândalos relacionados a isso, né? Superfatura, oxigênio. Meu, as pessoas estavam morrendo e tinha gente superfaturando oxigênio. Sabe? É um nível de ganância que não é racional, este é o ponto. E esse é o ponto que o Adam Smith chama atenção. Não é racional. Por isso que realmente eu entendo esse resultado do ponto de vista emocional, demonstrar que as pessoas gananciosas talvez tenham uma perspectiva emocional prejudicada, digamos assim. Porque não é racional. Você buscar maximizar os seus ganhos à custa de que não interessa as custas do quê? Isso não é racional. E o Covid nos mostrou isso. O Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, ele dá um exemplo de uma pessoa que vende milho, né? E que se essa pessoa ela é gananciosa, ela vai querer vender o seu milho por um custo mais caro. E aí ele não vai conseguir vender. E o que vai acontecer é que na safra seguinte tem muito milho de oferta, e aí depois ele vai ter que vender o seu milho a um custo muito menor do que ele poderia ter vendido, que ele só não vendeu porque ele queria um valor superfaturado daquilo ali. Então, o que o Adam Smith diz também é que, além da ganância ser irracional, ela também leva a piores resultados. E dentre esses piores resultados, é só você pensar quantas pessoas entram em jogos, e no episódio passado nós falamos sobre jogos, quantas pessoas entram em jogos de azar, essas coisas, por pura ganância. Só que eu entro pela ganância e ao invés de ter um resultado positivo, aquilo ali só me prejudica ainda mais. Isso acontece com investimentos, as pessoas fazem investimentos mirabolantes, quando na verdade elas estão se colocando num risco muito superior do que deveriam só pela ganância. Então, o que os estudos mostram é que, embora, e aí tem um estudo bem interessante que foi feito com em torno de 2.000 pessoas na Holanda, avaliando
as características e os perfis dos gananciosos, né? E as consequências, e aí a gente já entra nas consequências de ser uma pessoa gananciosa. E embora a renda familiar das pessoas gananciosas tenda a ser maior, a renda pessoal, ela não foi superior. E eu parto da pressuposição de que a renda pessoal não foi superior exatamente pelo fato de que a ganância, na realidade, ao invés de te levar a melhores escolhas, te leva a prejuízos. Porque você toma decisões irracionais e incoerentes que não são maximizadoras da utilidade, como eu diria na teoria padrão de finanças, né, de economia, que ela te afasta, na verdade, dessa maximização. Porque você vai a um ponto que ultrapassa as possibilidades reais de ganhos efetivos, porque você arrisca além do que deveria ter arriscado. Então, aí você vai pensar assim, tá, mas então por que os gananciosos têm renda maior? Porque a pressuposição que eles fazem no artigo ali é que o ganancioso, ele também vai buscar parceiros que tenham a mesma perspectiva ou que sejam mais desenrolados com a vida, né? Que não se satisfaçam com qualquer coisa. Então, o somatório acaba fazendo com que tenha maior, mas a individualidade não. Então, é bem interessante a gente ver essa perspectiva. Outros resultados que esse estudo da Holanda trouxe em relação aos gananciosos é que os gananciosos têm mais parceiros sexuais, só que eles têm menor duração nos relacionamentos. E menor número de filhos e menor satisfação com a vida, menor bem-estar. Então vamos entender esses dados. Olha só a consequência da ganância. Para a pessoa, para o indivíduo, mostrando que isso aqui não tem benefício nenhum. Nós já entendemos que a ganância pode ter prejuízo para a pessoa, para a consequência de outras pessoas, como a crise de 2008, a questão do Covid, a questão do Billy lá, mas também pode gerar prejuízo na qualidade de vida da pessoa. Uma delas é essa renda pessoal que não é maior, tem a renda familiar maior, mas não a renda pessoal. E aí esses outros aspectos que são imprescindíveis. Tem estudos longitudinais feitos nos Estados Unidos, tem mais de 80 anos de estudo, que avalia quais são os aspectos mais importantes para que a pessoa seja realmente feliz. E um dos itens lá caracterizados é relacionamentos duradouros, né? Qualidades afetivas. E o ganancioso não tem isso. Ele tem muitos parceiros sexuais, só que ele não tem um relacionamento duradouro, ele não tem uma qualidade de relacionamentos. E aí ele também tem menos filhos. Então, a estrutura familiar do ganancioso é menos sólida. E isso pode ser um dos fatores que faz com que o ganancioso tenha uma menor satisfação de vida, um menor bem-estar. Então, o ganancioso ele vive pior. Por quê? Porque ele tem uma estrutura familiar pior e ele tem uma menor percepção de bem-estar, porque ele está sempre insatisfeito. Ele sempre está buscando mais, ele sempre quer... E não é que a gente não queira buscar mais, sabe? E aí agora eu já vou entrar no aspecto de que... Tá, eu já entendi tudo que é ruim, agora me explica o que é bom e para onde eu tenho que caminhar, né? Não é que nós não tenhamos que buscar mais. É que esta busca de mais não pode ser irracional como é a do ganancioso. Por quê? Porque senão essa constante insatisfação vai fazer com que ele avalie a sua vida como uma vida ruim. Só que daqui a pouco ele fez uma evolução gigantesca na vida e ele ainda está achando que é ruim. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, em termos de perspectivas de vida. Porque se você estiver constantemente insatisfeito, tu para de viver bem. Então, esta insatisfação, ela precisa ser motivadora, mas ela não pode passar do ponto da motivação para te levar à frustração constante, porque tu acha que nunca é o suficiente. Nós precisamos aprender a ser gratos, e eu não digo grato essa coisa de ai meu Deus, eu sou grato pela vida, não, é real. Nós precisamos compreender e ser gratos por aquilo que nós conquistamos, pela evolução de onde nós saímos e onde estamos.
Isso o Gui tem muito forte, eu aprendo muito com ele, assim, de realmente olhar pra tudo e dizer assim, nossa, que massa, sabe? Que massa. Tudo que foi construído, de onde a gente saiu. Porque essa perspectiva de onde nós saímos e onde nós estamos é muito positiva. E nós precisamos ter esses cuidados. Então, essa é a construção do que seria um ganancioso e dos prejuízos que eles têm. E se nós formos pensar, aqui na internet tem muito isso. Muito, mas muito. E eu quero inclusive chamar a atenção de você para isso. Boa parte das coisas que são vendidas na internet, eu não posso dizer que o percentual, porque eu não tenho esse dado, mas eu percebo que muitas das pessoas que estão aqui vendendo curso, vendendo promessas milagrosas, vendendo fórmulas mágicas, que eles têm um traço de ganância muito forte. Porque pouco ele está preocupado se aquilo realmente vai ser importante para a sua vida, se vai contribuir, se vai te ajudar. Ele está importando com quanto que ele vai vender. E isso é um traço bem característico do ganancioso. Não importa as consequências. E esta questão é uma característica também mostrada nos estudos. Não é que ele não se preocupe contigo no sentido de eu não vou prejudicar. Ele nem pensa sobre isso. Ele não tem esse senso de preocupação com o outro. Ele simplesmente é indiferente ao outro. É como se não existisse o outro. Ele não pensa assim, eu quero te prejudicar e eu vou te prejudicar para que eu alcance os meus objetivos. O ganancioso não pensa que ele quer te prejudicar. O que ele pensa é que pouco me importa o que vai acontecer contigo. Se tu vai estar bem, se tu vai estar mal, não me importa. Eu sou indiferente às consequências das minhas ações. O que eu quero é ter o resultado que eu busco, independente do que vai acontecer no externo. Então o ganancioso, ele não quer o teu mal. Ele só não se importa com o que acontece contigo. E me preocupa muito isso aqui na internet, sabe? Porque, por vezes, boas pessoas que têm um conteúdo muito interessante, que realmente estão entregando uma coisa que vai contribuir com a tua vida, que realmente vai fazer a diferença, muitas dessas pessoas acabam se prejudicando porque tem um tanto outro de pessoas que não estão nem aí, que são gananciosas, que fazem as coisas de qualquer jeito só pelo faturamento. Então, nós temos que desenvolver um senso crítico entre você perceber quem é o ganancioso e quem é o que tem um interesse próprio, um interesse genuíno que realmente vai construir alguma coisa valiosa. Por quê? Porque por sermos pessoas que temos esse senso de priorizar o presente, há uma grande tendência de você ser manipulado pelo ganancioso. O ganancioso vai te trazer a promessa milagrosa, o ganancioso ele vai te fazer 1000 propostas no sentido de mostrando que se você fizer o curso dele, se você fizer a mentoria dele, se você fizer que aquilo ali vai salvar a sua vida, que aquilo ali vai resolver a sua vida, e você quer resolução. Então você cai na conversa do ganancioso. E aí quando você entra, você vê que as coisas não são bem assim, que não existe fórmula mágica, que você não está conseguindo os mesmos resultados que ele tinha feito de promessa, e aí você se acha um fracasso. Você acha que não é pra você e você assume que o normal da sua vida é uma vida perdida, bagunçada, sem qualidade, no meio do caos financeiro. Por quê? Porque você, diferente de todos aqueles que conquistaram, porque daí tem todas as provas sociais e tudo aquilo, diferente, tu não conseguiu. Então tu é um grande fracasso. É contigo que não funciona. Com os outros todos funcionam, é só pra ti que não funciona. Quando o que nós temos na realidade é que a construção do que foi apresentado e tudo que foi ensinado ali, daqui a pouco não foi o que realmente faria diferença na sua vida. Até porque não existe nada externo que mude a sua vida. Eu reforço sempre isso, seja na venda dos meus cursos, seja na venda de mentoria. Agora mesmo nós temos uma imersão que vai acontecer no final agora de outubro, né? Essa semana, já deve ter acontecido, é porque eu não gravo nas mesmas datas, né? Mas no domingo agora, aconteceu uma live no YouTube em que eu falei sobre os 5 fatores
que fazem com que você caia nessas ciladas dos gananciosos e acha que fórmulas mágicas vão funcionar para resolver a tua vida financeira. Você simplesmente está caindo na conversa fiada do ganancioso que quer vender e faturar e te engana. E aí você vai lá e cai nisso. Então, o que eu quero é que você pare de ser ingênuo. A sua vida não vai mudar por causa de um curso, por causa de um... Não vai mudar. Agora, os inputs que esses cursos podem te dar, esses inputs sim podem fazer com que você, de dentro para fora, faça essa mudança. A mudança não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. É você que tem que pegar esses inputs e colocar eles em ações. Porque sonho sem ação é apenas abstração. Só que quando o ganancioso vem e te faz uma proposta, ele manipula o teu sonho. E aí você acha que simplesmente entrar naquele curso vai resolver tua vida. E não é assim que funciona. Então eu sou muito, mas muito crítica com isso e tenho muito cuidado na forma com que eu vou vender. Eu não vendo promessa milagrosa. Eu não vendo resoluções rápidas. Porque isso não existe. Isso não existe. O que eu vendo é um conteúdo de valor que vai fazer com que você se compreenda. A partir da sua compreensão, você tome melhores decisões e tenha direção para fazer as escolhas que sejam coerentes com o que é importante para ti. Para que você se desvie menos nas suas escolhas. Mas para isso não é eu que tenho que escolher, é você que tem que escolher. Eu só te dou o subsídio técnico para que você saiba o caminho. Então essa coerência na fala, ela é importante. Porque senão você entra nessas promessas milagrosas achando que a sua vida vai resolver só porque tu entrou lá no curso e não é assim que funciona. Ou simplesmente o curso promete tudo isso e não entrega nada. Nada. Conteúdo ruim, formulazinha mágica que não funciona pra nada e nem ninguém, porque não é coerente com a tua realidade, tu não olhou pra ti interno, tu tentou aplicar uma fórmula uma fórmula que na teoria funciona pra todos e não funciona. Nós precisamos olhar pra essa individualidade. Então aproveito, né, para fazer meu merchan e te convidar a conhecer, olhar a live de domingo, tá salva aqui no YouTube, e entrar para a imersão que vai acontecer, a Jornada da Consciência Financeira, que tem como esse objetivo, nós fazermos essa mudança de dentro para fora. E eu tenho uma preocupação muito grande com essa construção de conteúdos de verdade, conteúdos de valor, que realmente façam a diferença na tua vida. E que despertem esse interesse de fazer esta mudança de dentro para fora. Porque eu sempre digo, eu dou o copo com água, mas quem bebe é tu. Nada adianta eu te dar o copo com água e tu não beber. Não vai resolver a tua vida. A responsabilidade de beber este copo de água e matar a sua sede é sua, não minha. E me alonguei nisso, né? Mas é porque eu fico pistola da vida, como se diz, com essas promessas milagrosas que vendem aí na internet e que no final das contas te frustram. Então é importante a gente ter esse entendimento. Aí a gente vai pensar assim, tá, entendi tudo isso, entendi todos esses problemas, mas o que eu devo fazer então? O que eu devo alimentar para que eu não crie essa imagem pejorativa do dinheiro, que qualquer pessoa que busca dinheiro é gananciosa? Qual é o equilíbrio que eu tenho que buscar nisso? O que você tem que buscar é interesse próprio. E interesse nos outros, mas alimentando o seu interesse próprio. O que eu quero dizer com isso? Foi feito um estudo nos Estados Unidos que eles fizeram essa distinção entre o conceito de ganância, interesse próprio e interesse pelos outros. O que eles perceberam? Que há correlação entre interesse próprio e ganância, ou seja, aumenta a ganância, aumenta o interesse próprio. E eles não fizeram uma regressão para que a gente soubesse o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Mas o que é interessante de nós percebermos, e que eu suponho, e isso é uma extrapolação do resultado dele, por causa de outros dados que ele traz, que faz com que eu gere essa reflexão. Todo ganancioso tem interesse próprio, mas nem todo que tem interesse próprio tem ganância. Eu, Jéssica, me considero uma pessoa que tem um interesse próprio muito forte. E interesse próprio nós poderíamos usar como sinônimo ambição. Então eu vejo assim, ambição, interesse próprio é uma coisa positiva, te leva para o mais. Ganância
te leva para o menos, tanto do ponto de vista psicológico, familiar, emocional. Tu pode até ganhar às vezes mais dinheiro na estrutura familiar, como eu mencionei, mas não vale a pena, sabe? É ruim para ti e para os outros. Só que o interesse próprio não. E o que é o interesse próprio, né? É eu estar constantemente pensando no meu desenvolvimento. É aquela coisa de que eu estou disposto a sempre ser um pouco melhor, a entregar um pouco mais, a fazer um pouco mais. Porque isso vai fazer com que eu me sinta uma pessoa melhor. E por que eu me caracterizo assim? Porque eu sou muito inquieta. Eu olhar para trás e pensar assim, nossa, hoje eu tô pior do que ontem. Eu penso assim, não, gente, tá errado. E olha que interessante, o fato de eu estar sempre buscando ter mais conhecimento, entregar mais valor, entregar mais excelência, fazer as coisas com genuíno interesse em qualidade, isso não me beneficia só a mim, mas beneficia também a quem me escuta. É por isso que o podcast tem a qualidade que tem. Eu fico olhando as pessoas, os haters, né, que tem aí pela internet, nas postagens de uma boa parte das pessoas tem muito hater. Eu não vejo isso acontecendo com meus conteúdos. E aí eu fico pensando assim, será que é porque o meu conteúdo chega num público muito específico que entendeu a minha lógica? Ou é porque realmente eu entrego uma coisa que a pessoa vai criticar como? Ela pode dizer assim, tinha vários, né, que diziam assim, não gosto do teu mas, já corrigi, eu tento não ficar falando mas, não gosto do teu sotaque, acho que por vezes tu é muito prolixa, enfim, tem alguma coisa nesse sentido. Mas sério, isso deve ser 2, 3%, a grande maioria é, Jéssica, que conteúdo massa, que conteúdo que mudou minha vida. E por que esse conteúdo é tão legal e muda a tua vida? Porque eu tenho um interesse próprio em me tornar cada vez melhor. Porque eu tenho um interesse próprio de me desenvolver. Porque eu tenho um interesse próprio de progredir. Isso faz toda a diferença. E no momento que eu tenho um interesse próprio e genuíno de progredir, tudo aquilo que eu faço, cada dia mais, tende a ficar um pouco melhor. E quem se beneficia é quem recebe esse trabalho. Então existe um ganha-ganha. E é isso que eu vejo boa parte dos empresários fazerem. Como eu mencionei antes, eu acho que 80% dos empresários, dos que eu conheço, têm esta vontade de progredir. E esta progressão beneficia a todos. Gera salários, gera emprego, gera qualidade nos serviços, gera uma vida mais viva, uma vida com mais propósito. E eu não gosto dessa palavra porque às vezes ficou meio clichêzão, né? Ai, tem o seu propósito, não. Mas é uma vida mais contributiva. É uma vida, eu nem sei se existe essa palavra contributiva, mas é uma vida mais significativa. Esta é a palavra. É uma vida mais significativa. É uma vida que tem sentido. É uma vida que tem o porquê daquilo ser feito. Então, quem tem interesse próprio tem esse valor genuíno de querer progredir. E esta progressão beneficia a todos. É esta a busca que você deve ter. Quando você olha para quero mais dinheiro, quero mais resultado, quero mais isso, quero mais aquilo, é para isso que você deve olhar. Você deve entender que você está trabalhando por você, que você está trabalhando pelo seu progresso e que ao progredir você vai beneficiar as pessoas que estão à sua volta e que isso é muito maravilhoso. Que lindo isso, que massa isso! Agora, quando você começar a ser mesquinho e ficar economizando melhorias para você, você também está economizando melhoria para os outros. E isso não gera prosperidade, isso não gera melhor qualidade de vida, isso não gera melhor sociedade. Pelo contrário. Então nós temos que distinguir o que é ganância do que é interesse próprio. Porque o interesse próprio ele é maravilhoso. Porque o interesse próprio ele beneficia a todos. Porque quando tu não tem um interesse próprio, tu acha que tu tá fazendo pelo outro. E quando tu acha que tu está fazendo pelo outro, tu não dá o teu melhor.
Agora, quando tu está fazendo por você, você dá o seu melhor. E ao dar o seu melhor, você beneficia o outro. E isso cria uma rede de prosperidade, cria um ciclo de vida significativo. As pessoas que vão entrando nas mentorias minhas, né? E o ano que vem tem formação, né? A formação de finanças comportamentais, e eu vou criar a equipe e tal. Eu sempre digo que, primeiro, para trabalhar comigo, vai obrigatoriamente precisar ser meu aluno. Mas chega tanta gente legal. Por quê? Porque entenderam a minha lógica. Entenderam ao que eu estou disposta a fazer. E aí eu aproximo pessoas com o mesmo espírito de progredir. Então, o meu incentivo hoje aqui para você é que você busque esta progressão, que você não economize nas suas entregas, no seu desenvolvimento, que você perceba que olhar para dentro de si e trabalhar isso vai te tornar uma pessoa melhor. E para de ser mesquinho e dizer assim, mas se eu me tornar melhor, se eu fizer não sei o que, se eu trabalhar um pouco mais, eu estou entregando valor ao dono da empresa. Tu está entregando valor para ti. E que bom que este entrega de valor para ti também está beneficiando o restante, que deu a vida para construir aquele lugar que te dá o teu salário. A mesma coisa com o cliente. Ai, que saco, o cliente mandou mensagem, é ele que tá te pagando. Que legal, o que eu posso ajudar? Como eu posso fazer melhor? É ter esse ímpeto constante de progredir. Este é o equilíbrio entre buscar dinheiro a mais e ser ganancioso. O ganancioso, ele não está preocupado com o progredir, simplesmente. Mas ele vai à custa do que for. Ele é indiferente com os outros. Aquela pessoa que tem interesse próprio, ele não é indiferente aos outros. Eu não sou indiferente aos outros. O que não faz com que eu não tenha uma preocupação genuína com o meu progresso. Mas eu me importo com o que o outro vai tirar de benefício com isso, porque eu entendo que se o outro tirar mais benefício com isso, eu também me beneficio. Então é uma troca. E é uma troca equilibrada. E é a busca dessa troca equilibrada que nós precisamos trabalhar para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, um lugar melhor. E dentro disso você tem que entender que não basta você então agora eu tenho que ter interesse próprio. Eu tenho que buscar o meu progresso. Você tem que também, e ser ambicioso, né? Que é o conceito que eu mencionei também, que a gente poderia, por vezes, usar como sinônimo ambição e interesse próprio. Você tem que também entender que, por vezes, o que você está disposto a fazer pelo seu interesse próprio não é o suficiente para, por vezes, te dar aquilo que você gostaria. Como assim, Jéssica? Eu vejo muitas pessoas que gostariam, pelo menos da boca para fora, de ter uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente, ter acesso a coisas diferentes. Por exemplo, eu quero fazer 2, 3 viagens por ano, eu quero trocar de carro de 3 em 3 anos, eu quero ter segurança, eu quero ter investimento no longo prazo, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Aí eu olho para a construção da vida da pessoa e eu digo assim, coloca teu pé no chão, porque isso que tu quer não é possível dentro desta tua construção. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa concursada pública. Não vai aumentar o salário numa proporção que vai fazer com que ela chegue lá, entendeu? E não é que esteja errado. É que a gente tem que equilibrar o nosso interesse próprio com a nossa realidade. E se o meu interesse próprio é maior do que a minha realidade, para que eu consiga chegar lá, eu tenho que perceber que eu vou ter que mudar a minha realidade. E aí eu tenho que ponderar o quanto de esforço eu estou disposto a empregar para mudar a minha realidade, para que eu não venha me frustrar. Porque daqui a pouco esta perspectiva vai fazer com que eu olhe e diga assim, eu quero mudar a minha realidade, mas eu não estou disposto a empregar o esforço para mudar.
Bom, então tu tem que reequilibrar o teu interesse próprio. O que tu busca para tua vida? Reequilibra. Porque se você não está disposto a empregar o esforço necessário para alcançar isso, você precisa reequilibrar o que você busca. Por exemplo, tem pessoas que vão preferir passar os finais de semana inteiro sem fazer nada, curtindo a praia, olhando série, olhando filme. Isso está errado? Interesse próprio, cada um tem o seu. Eu, Jéssica, para mim não faz sentido isso. E a minha ambição, o meu interesse próprio também exige que eu faça mais do que isso. E eu estou disposta a fazer mais do que isso. Opa, quase derrubei o microfone. Eu estou disposta a fazer isso. O quão disposto você está? Porque se você não estiver disposto, tá tudo bem. Só que você não pode se frustrar esperando ter isso e entregando isso. Isso também fala pro seu trabalho. Diz respeito ao seu trabalho. Eu quero isso dentro da empresa. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ter o meu lugar. Eu quero que as pessoas me perguntem. Eu quero ser referência. Só que eu sou isso. Eu chego no horário, eu faço o meu trabalho, eu não estudo a mais, eu não busco, eu não me desenvolvo, eu não faço, eu não busco fora do trabalho estudar mais, me desenvolver mais. Eu faço o que me é pedido. Se você faz o que é pedido, você não vai chegar aqui. Não espere esse reconhecimento, ele não vai existir. Então, equilibre o esforço que você está disposto a empregar, o seu interesse próprio, com o seu interesse próprio efetivamente, né? Com aquelas coisas que tu queres. Equilibra isso. Esse equilíbrio vai fazer com que você viva melhor. Com que você pare de ficar... Por exemplo, essa pessoa, né, que entrega o básico, mas quer o máximo, ela vai ser extremamente frustrada. Aí ela vai ficar falando, porque não me valorizam, porque não sei o quê, porque ppp. Ela vai entrar num lugar de vítima. E ela não vai ser feliz. Então, eu tenho que equilibrar para eu conseguir ser feliz. E a felicidade, ela é individual e intransferível. Só que se houver uma desregulação entre essas coisas, não vai existir felicidade. Então, regula isso. O esforço que tu está disposto a empregar para o resultado que você quer colher. Se você equilibrar isso, você vive melhor. Agora, se você quer ter esse resultado e está disposto a entregar isso, bora para cima, como se diz, né? Porque isso vai construir você. E isso vai fazer com que você alimente esse teu interesse próprio de querer progredir cada vez mais. E isso vai ser benéfico para você e para os outros. Só que se você não quiser, tá tudo bem. Só equilibra a tua expectativa. Enfim, eram estas as discussões as quais eu gostaria de trazer aqui, né? Porque eu acho que é importante que a gente pense. Eu até tinha deixado uma frase anotada aqui que diz assim: não queira aquilo que você não tem disposição para batalhar para ter. Não queira aquilo que você não tem disposição para batalhar para ter, né? O dinheiro, ela é uma consequência do nosso comportamento. O dinheiro, ele não pode ser o fim, ele é uma consequência do que a gente faz. O que você está fazendo vai gerar a consequência que você quer. Agora, não fique ambicionando resultados aos quais você não está disposto a empregar o esforço para alcançar, porque senão tu vai te frustrar. Equilibra o teu interesse próprio. E não seja ganancioso, porque a ganância é irracional e vai fazer com que você tenha uma pior vida e as pessoas que vivam à tua volta também. Espero ter gerado aí boas reflexões. Às vezes eu falo coisas que talvez sejam doídas, mas é importante nós não ficarmos só no senso comum. É importante gerar algum nível de perturbação interna para que a gente possa refletir e entender o que a gente está fazendo na nossa própria vida, né? E não que eu seja dona da verdade, muito longe disso, mas os estudos vão me fazendo com que eu também vá cada dia mais progredindo nesse sentido, né? De ser crítica
com o meu próprio comportamento, ser crítica com as minhas próprias escolhas. E ao ser crítica comigo, com as minhas escolhas e com o meu comportamento, eu também tento fazer com que tu se torne um pouquinho mais crítico com você mesmo, porque essa crítica vai melhorar a tua vida e vai fazer com que você colha melhores resultados em todos os sentidos, inclusive em viver melhor. Então, que você consiga, a partir de todas as coisas que eu falo aqui, viver melhor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Meu muito obrigada. Se você curtiu isso aqui, se você acha que é um conteúdo relevante que pode contribuir com outras pessoas, compartilhe. Vamos fazer com que o podcast mais que Finanças cada vez atinja mais pessoas e que este meu interesse próprio e genuíno de progredir e contribuir realmente chegue lá na ponta contribuindo. Meu muito obrigada e até a semana que vem.